me sinto até um pouco constrangido diante da minha pequenez acadêmica e de estar aqui diante de pessoas tão bem preparadas e tão tituladas e com tantas obras já escritas e cujo raciocínio estão a léguas do meu. O que eu estou fazendo aqui hoje é tentar trazer para vocês um pouco uma experiência que eu tive em Portugal, nesse ano de mestrado que eu passei lá, na Faculdade de Direito de Lisboa, onde eu, por sugestão do meu professor, me dediquei a estudar um pouco a revisão tributária no direito brasileiro. Aliás, não vou me esquecer das primeiras aulas com ele, o professor Saldanha Sanches, um sujeito maoísta, que já esteve preso, inclusive, durante 10 anos em Portugal, uma figura exemplar. E ele me disse o seguinte, falando sobre revisão fiscal, ele perguntou para nós, brasileiros, os dois na sala, quem que trouxe o tal do vírus da tipicidade tributária ao Brasil? Uma coisa que já havia sido extinta da Europa, trouxeram ao Brasil na década de 70, e ele perguntando quem foi. Porque isso deve ter feito um mal grande para o Brasil, como ele podia perceber nas nossas respostas às perguntas dele. Eu falei, olha professor, se eu não me engano, foi um outro português, o Alberto Xavier. Ele concordou comigo que sido ele mesmo, Alberto Xavier, que, dependendo da ordem que se analisa essa situação, fez um mal enorme para o direito tributário brasileiro. Eu dividi essa apresentação nesse meu trabalho em 4 fases, para vocês acompanharem a evolução da revisão fiscal no direito brasileiro. É interessante acompanhar essa evolução, porque a partir dela vai ser possível entender um pouquinho melhor a essência do artigo 116, parágrafo único, introduzido pela Lei Complementar número 104, desculpa. A primeira fase vai de antes da Lei 51772. Antes dessa lei não havia muitos autores que tratavam do assunto da revisão, pelo menos no Brasil. A segunda fase vai do Código Tributário até 88, a terceira fase de 88, a Lei Complementar 104, e a quarta fase a partir da Lei Complementar 104, que é quando vocês vão perceber que os últimos suspiros do princípio da tipicidade perante a doutrina brasileira. Todo mundo sabe que o tributo sempre foi tido como algo odioso, como uma invasão injustificada do príncipe no patrimônio dos seus súditos. Por isso que, na melhor das hipóteses, os contribuintes sempre tentaram se evadir dos tributos. Eu li um livro dizendo que no Império Romano, quando traziam escravos de outros países, eles vestiam os escravos na hora de desembarcar dos navios com togas, para que eles parecessem cidadãos romanos e assim não pagar tributos com a importação de escravos. Isso há 2000 anos. Um outro gostador da Idade Média, o Bartolo de Sassoferrato, que todo mundo já ouviu falar, ele narra um caso também, onde havia numa vila medieval uma taxa de uso do solo cobrada aos comerciantes. E surgiu a questão de saber se aquelas pessoas que comercializavam peles e levavam as peles nos ombros seriam obrigadas a pagar essa taxa de ocupação do solo. Isso em 1330, mais ou menos. E ele, numa de suas passagens, ele era um jurisconsulto, disse que sim, que essas pessoas que levavam peles nos ombros iriam pagar os tributos. Por quê? Porque a finalidade era tributar as pessoas que se utilizavam daquele local para comercializar. E essa forma jurídica de estar com essa pele no ombro ou no chão não tinha a menor importância. Isso em 1300. Na Alemanha, inclusive, grandes doutrinadores falam que as pessoas que pagam o tributo hoje, na verdade, estão pagando o Dummsteuer, que significa o imposto dos ignorantes. Por quê? Porque todo o arcabouço doutrinário é formado, doutrinário, não jurídico, é formado para que as pessoas não precisem pagar os impostos. Bom, nessa primeira fase, que vai adiante da Lei 5172, eu separei alguns aspectos. Vocês vão perceber que antes do Código Tributário Nacional, para quem se dedicar a esse assunto, a doutrina da interpretação econômica era majoritária no Brasil, praticamente pacífica. Havia inclusive reflexos jurisprudenciais de adoção da doutrina da interpretação econômica do direito tributário. Nesse caso aqui, no contexto histórico normativo, não havia nenhuma regra específica impedindo a elisão. E as constituições anteriores, a de 34, 37 e a de 46, elas previam a legalidade de forma genérica e também a legalidade tributária.
não havia nenhuma norma que prevesse a elisão fiscal, ou que combatesse a elisão, nem que, por outro lado, a impedisse, não é? Impedisse a interpretação econômica. Nessa época também surgiu na Alemanha lá os primeiros trabalhos sobre a interpretação econômica do direito tributário. Inclusive o Código Tributário Alemão de 1919 já trazia uma norma específica sobre a interpretação econômica. Era uma fase muito conturbada da história da política brasileira. Todos vocês lembram? É aquela época que o Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 para ficar provisoriamente, saiu em 45, daí voltou em 50, faleceu em 54. Depois dessa fase de ditadura do Getúlio Vargas, veio a Constituição em 46 com Eurico Gaspar Dutra, o Brasil teve um período democrático. E nesse período democrático, onde as liberdades eram protegidas, mas não com nenhuma forma de radicalismo, como foi depois na época da ditadura, nesse período, essa interpretação econômica do direito tributário ela surgiu, importada do direito constitucional europeu, se manifestou e se alastrou. As primeiras construções, no caso de Rubens Gomes de Souza, ele adotava a interpretação econômica do direito tributário. O grande mérito do Rubens Gomes de Souza foi que ele foi o primeiro autor brasileiro a distinguir a elisão da evasão fiscal. Apenas para esclarecer, uma premissa desse trabalho. Elisão fiscal, ela diz respeito ao efeito do planejamento. O planejamento é a atividade do contribuinte visando pagar menos tributos. O efeito dele é a elisão. Se for lícita, é elisão. Se for ilícita, é a evasão. O detalhe é o seguinte, hoje em dia, não há uma posição doutrinária ainda passiva sobre isso, nem construída sobre isso, mas tudo se caminha no sentido de se entender que o planejamento tributário ele vai poder ser legítimo ou ilegítimo. O planejamento tributário legítimo é aquele que não se utiliza da fraude à lei, vou falar isso mais adiante. E o planejamento tributário ilegítimo, não ilícito, ilegítimo, que contraria os fins da nossa Constituição, por exemplo, ele, embora seja, observe a lei, ele é contra o ordenamento jurídico. E a evasão fiscal seria a fraude, propriamente dito, crime de sonegação, que sempre ocorre depois do fato gerador. Esse é o sentido que Rubens Gomes de Souza deu à construção. Isso que eu estou falando tudo, o germe nasceu com Rubens Gomes de Souza. Não foi criação dele. Eu olhei a obra dele toda e ele não cita os autores alemães, mas essa distinção ele tirou dos autores alemães. Qual? Dizer que a elisão, ou na época se chamava de evasão lícita, se distingue da evasão ilícita, que é a evasão fiscal, simplesmente tendo como marco temporal o fato gerador. Ou seja, se foi antes do fato gerador, por intermédio de atos lícitos, significa evasão lícita ou elisão. Se for depois do fato gerador, significa evasão. É aquela velha história daquele autor espanhol que chama Narciso Amorós Rica, que até os livros citam do livro dele, Constituição Tributária, que ele diz o seguinte, que a elisão é você não entrar na relação jurídica, e a evasão é você dela querer sair. Esse é o contexto que Rubens Gomes de Souza colocou a situação, embora não de forma original, embora também não tenha citado autores na obra dele, no compêndio de legislação tributária. Ele, além disso, de fazer essa distinção, adotava a interpretação econômica do direito tributário. Mas a melhor defesa da interpretação econômica do direito tributário foi feita pelo Amílcar de Araújo Falcão. Ele foi, eu acho que, um dos maiores tributaristas que o Brasil já teve. A obra dele é de uma atualidade imensa ainda hoje, com muitas notas de rodapé, uma construção riquíssima, uma escrita elegante e com uma profundidade que eu só vi comparada no Monte de Miranda depois, em termos de citações. E o Amílcar de Araújo Falcão, ele colocou os pingos nos is em se tratando de interpretação econômica do direito tributário. Ele entendia a interpretação econômica não como uma simples consideração econômica do fato gerador, mas uma técnica especial de interpretação. Como seria, por exemplo, qualquer intérprete se valer de sistemas atuariais para interpretar a legislação do seguro. Como se poderia qualquer intérprete se valer de medicina legal para interpretar, por exemplo, o direito penal. Simplesmente uma ciência afim que ele utilizaria para poder alcançar o sentido da lei, não modificar, não passar por ele, mas simplesmente alcançá-lo. E alcançar o sentido da lei significava o quê, para o Amílcar de Araújo Falcão? Significava entender, ou melhor, descobrir o sentido que a norma deu àquele fato econômico. Ou seja, para o Amílcar,
quando o legislador escolhia um fato da vida e travestia aquele fato em linguagem jurídica, ele fazia aquilo simplesmente por uma comodidade, porque não haveria outro jeito. Ele usa até uma expressão, previtatis causa ou utilitatis causa. Por isso que o legislador transfigura aquele fato da realidade, aqueles traços marcantes, em norma. E quando ele faz isso, ele está tirando daquele fato indício da capacidade econômica do contribuinte. É a capacidade econômica do contribuinte, e isso foi colocado na Alemanha, quando Leno Becker começou a tratar da interpretação econômica. Ele não fez porque ele era nazista, porque o Código de 1919, antes de qualquer manifestação do nacional-socialismo, ele fez para efetivar o artigo 134 da Constituição de Weimar, uma Constituição democrática, que previa que a tributação seria regida pelos princípios da igualdade e da capacidade econômica. E o Amilcar trouxe isso ao Brasil e, teoricamente, deixou de forma clara para toda a doutrina brasileira. E essa doutrina foi dominante nessa primeira fase. Tanto é que o Rubens Gomes de Souza, sozinho, sem ajuda de ninguém, elaborou um anteprojeto do Código Tributário Nacional e colocando no anteprojeto várias normas sobre a interpretação econômica do direito tributário, que era pacífico. Ninguém discutia mais isso. O Ademar Malheiro apresentou esse código, ele era deputado, ao Congresso em 1953, e o código ficou dormitando no Congresso até 65, quando foi votado. 65 e 66, ele foi votado no ano e publicado no outro, demorou a votação. A jurisprudência da época, também pacífica, no sentido que o contribuinte não pode se utilizar de lacunas da lei, da sua inteligência, da sua sabedoria, para fazer maquinações se não pagar o tributo devido. E o clássico exemplo, isso foi um precedente importantíssimo, que até hoje é citado, que é o caso do seguro. Na época tinha uma lei, 1940, 1950, que permitia que os contribuintes deduzissem da sua renda tributável todo o valor gasto como prêmio de seguro de vida. E o que aconteceu? As seguradoras começaram a espalhar cartazes pela cidade, oferecendo um negócio altamente vantajoso. Fazia o seguinte: celebrava aquele seguro de vida, pagava-se o prêmio, um seguro de curto prazo. Pagava-se o prêmio, só que pagava-se o prêmio com o financiamento da própria seguradora. Depois de um tempinho, pedia-se a rescisão e o contribuinte compensava o empréstimo com o prêmio, que já foi adiantado, e descontava as despesas operacionais e deduzia aquele valor da base da renda tributável. Simples e fácil. Esse caso foi derrotado em todas as instâncias, não tive qualquer notícia de algum precedente favorável a ele, foi derrotado em todas as instâncias, chegou no Supremo, e o Supremo, naquela composição histórica do Orozimbo, Nelson Gris, etc., disse que não, aquilo ali era fraude à lei, e o contribuinte não pode usar da fraude à lei para se cuidar da sua obrigação tributária. Aliás, se antecipou em 30 anos a doutrina, falando que o tributo é um dever cívico, um dever de solidariedade social. Isso em 1950. Um outro caso que teve na mesma época foi de um importador. Era proibido no Brasil importar veículos de outros países, claro, né? E um brasileiro começou a importar as peças, as partes desse veículo e montar o veículo aqui. E daí a fazenda autuou, que era proibido importar veículo. Ele simplesmente estava dando um artifício de importar por peças para importar o veículo ao final, né? Desmontado, claro. E o Supremo novamente disse em 1960: não se pode usar de artifício para fraudar a lei, né? O dever tributário é o dever de todos e não se pode usar de maquinações jurídicas para não pagar tributos. Um outro caso também, naquela época era muito comum se tributar o contrato de compra e venda de imóveis. Isso era um artifício para não se pagar o imposto da transmissão imobiliária. E até tem uma frase do Barbosa Lima Sobrinho, que ele cita no livro dele, que diz o seguinte: que esse contrato de compra e venda de longo prazo, ou de arrendamento de longo prazo, simplesmente é como se fosse algo que tem cheiro de leão, garras de leão, dentes de leão, pele de leão, mas para o físico é um gatinho, ou seja, não se tributa. E tem precedentes da época, embora não do Supremo, mandando tributar os contratos de compra e venda. Embora a lei mandava tributar a transmissão, mas entendi naquela época que a lei não tributa documento, a lei tributa o ato, a compra e venda, a transmissão ali material. Vários precedentes dessa época também. Claro, todo esse contexto
pró-interpretação econômica não quer dizer que fosse absoluto, porque a unanimidade também é uma coisa assim não desejável. Existiam opiniões em contrário, e essas opiniões em contrário, basicamente, baseadas naquele francês, o François Genis, que dizia que o contribuinte não é obrigado a escolher os meios mais onerosos, ele pode escolher qualquer meio desde que seja lícito. A doutrina brasileira repetia esses princípios. Todavia, em 63 veio a reação mais contundente à doutrina da interpretação econômica, e também foi a melhor esquematizada, foi a mais bem preparada, que foi a obra do Alfredo Augusto Becker, que com linguagem vulgar, praticamente, como é que eu vou dizer, que ele usa tantas palavras diferentes, mas ele massacrou a doutrina da interpretação econômica do direito tributário. Era o prenúncio dos tempos negros que se avizinhavam, a obra do Alfredo Augusto Becker. E, entre outras coisas, ele diz lá que a interpretação econômica do direito tributário é o maior equívoco da história do direito. Ele diz isso. E ele coloca vários argumentos, etc. Dizia que, por exemplo, a questão da incidência da norma, que quando o intérprete que não tem autorização legal, ele desconsidera a palavra que está na lei, ele está doindo a praticabilidade do direito, a certeza jurídica, ele falava, que ele está tornando o direito tributário como um direito invertebrado, sem a essência dele, que é jurídica e não econômica. Enfim, um argumento muito retórico, assim, mas que colou, vamos dizer assim. O interessante é que desses argumentos todos, nunca o Alfredo Augusto Becker falou em legalidade ou tipicidade fechada. A legalidade naquela época era simplesmente o autoconsentimento do cidadão em relação ao tributo. O tributo não podia existir se não fosse autoconsentido. É o sentido da legalidade, da previsibilidade. Depois disso, ela se deformou e começou tudo nessa segunda fase. Aqui, no contexto histórico normativo, é possível perceber que em 64 teve o golpe militar. O Brasil passou por um período difícil em termos de liberdades dos cidadãos e nesse período, o que mais poderia a doutrina fazer se não se agarrar àquelas liberdades que ainda subsistiam, como por exemplo a liberdade negocial? É uma questão quase sociológica, mas aconteceu. No período democrático, interpretação econômica, a liberdade, tudo era muito natural, ninguém questionava isso. No período ditatorial, onde as liberdades já não mais existiam, a doutrina se apegou de uma tal forma à legalidade tributária e à liberdade das formas, que qualquer manifestação doutrinária contrária a isso era visto quase como subversivo. E os militares contribuíram muito para isso. Porque quando assumiram, o primeiro ato dele, o ato institucional número 1, autorizou o general lá a modificar a Constituição. O segundo ato, acho que 6 meses depois, era uma outra medida que não me lembro, mas não muito importante. Só que o terceiro ato, não era um ato, foi um decreto-lei, eu acho, ele já instituiu o crime de sonegação fiscal, que é a Lei 4.725, se não me engano. Ou seja, marcou ali a face dos governos militares estão preocupados demasiadamente com a tributação, com a sonegação, porque foi logo no início do governo que instituiu essa lei de sonegação fiscal. E a partir daí, todo esse trabalho doutrinário se voltou a proteger essa liberdade que restava, dentre algumas outras poucas, que era a liberdade negocial. O início, embora o início normativo possa ser situado em 66, a aprovação do Código Tributário Nacional, aliás, isso é interessante. Quando o Código Tributário estava tramitando pelo Congresso Nacional, ele já tinha sido aprovado em várias comissões, do jeito que estava, com a interpretação econômica e tudo. Depois do golpe militar, quando acelerou-se a votação do Código Tributário Nacional, todas as referências à interpretação econômica foram suprimidas. Não se falava mais nisso. E o início dogmático, embora o início normativo seja em 66, o início dogmático pode ser encontrado numa conferência que o Antônio Alberto Sampaio Dória ele proferiu em Portugal e depois trouxe o relatório ao Brasil. Isso em 1970, as quartas jornadas dos brasileiros de direito tributário. O Antônio Alberto Sampaio Dória defendeu lá, ou explicou em Portugal e ao livro de Portugal e da Europa vários conhecimentos do assunto e trouxe para o Brasil a questão da elisão fiscal. Ele foi o primeiro autor brasileiro que tratou da elisão fiscal com esse nome, elisão fiscal. E ele trouxe para o Brasil
não era nada original, mas ele identificou que a elisão ocorria dentro das lacunas tributárias. Ou seja, naquele campo onde havia margem, o legislador não havia previsto que ele pode ser uma lacuna do campo de incidência, o contribuinte poderia se esgueirar por ali para o fim de não pagar tributo, tudo dentro da lei, sem contrariar a lei nenhuma. Ele defendia isso e falava o seguinte: essa é a importância da palestra do trabalho do Dr. Roberto Sampaio. Ele fixou alguns pontos controvertidos sobre a elisão fiscal. O primeiro ponto foi que ele reconhecia que a elisão fiscal justamente ela era contra a justiça na tributação e ofendia a capacidade contributiva. Só que ele dizia que isso era questão do legislador, não do intérprete. Porque o intérprete, além de não ter autorização legislativa para isso, o tributo era regrado pela legalidade estrita. Ele usou esse termo, legalidade estrita. E com certeza esse termo, legalidade estrita, ele tirou das palestras do Alberto Xavier, que estava no mesmo evento em Portugal. No trabalho dele ele não cita, mas tudo ela tem que sim. Porque o Alberto Xavier, que, abrindo parênteses, é considerado um gênio em Portugal, se doutorou aos 23 anos, primeira obra dele de relevância no lado direito tributário europeu, saiu quando ele tinha 23, 24 anos. Olha, é realmente uma sumidade. E ele já tratava desse assunto, ele tinha obras sobre esse assunto em Portugal. E ele falava justamente isso, sobre a tipicidade e a legalidade. Ele fez umas injunções do direito alemão sobre a diferença entre preeminência de lei e reserva de lei, reserva relativa de lei e reserva absoluta de lei. E nesse contexto, ele extraiu o princípio de tipicidade tributária, só que não do direito alemão, adaptando isso ao direito brasileiro, porque ele analisando a Constituição e o nosso Código Tributário, pelo fato de ele citar várias vezes a lei, por exemplo, o artigo 3º, o artigo 97, o artigo 109, fala da lei. Como ele citava várias vezes a lei, ele deduziu que no Brasil a legalidade tributária significava reserva de lei formal ou lex escrita e também uma diminuição da discricionalidade administrativa, uma lex estrita, no sentido de que a norma deveria ser aplicada automaticamente, sem qualquer abertura para o administrador. Esse foi o conceito que ele trouxe ao Brasil. Por isso, de acordo com a concepção do Alberto Xavier, essa tipicidade tributária demarcava o campo de liberdade ao contribuinte. Já não era mais questão de lacunas, como dizia o Antônio Roberto Sampaio Dória, porque para Alberto Xavier já haveria a plenitude do ordenamento jurídico, ele não teria lacunas. Só que nessa plenitude do ordenamento jurídico ficava o campo de liberdade de atuação do contribuinte, um campo rigorosamente demarcado, onde o contribuinte não poderia ser molestado. E essa teoria caiu muito bem no Brasil, foi adotada, repetida vezes sem conta, inclusive sem muita meditação pela doutrina posterior. Porque se eles fossem olhar as obras dos alemães, de onde o Alberto Xavier disse que tirou essa doutrina, vão perceber, por exemplo, que o Larens, ou mesmo o Engst, eles, quando falam de normas de conduta, especialmente normas tributárias, eles dizem que essas normas são abertas à interpretação finalística. Eles dizem isso. Só que, trazida ao Brasil essa concepção, não foi modificada e sequer foi tratada. Depois dessa fase, o único autor que tratava um pouco sobre dar uma opinião contraditória a essa legalidade fechada foi o Geraldo Ataliba, só também de forma muito sutil. Ele adotava a questão da fraude à lei, que o Supremo Tribunal Federal já havia adotado, mas nada muito substancial, e também não foi para frente. Dentro desse contexto surgiu a questão de saber se existe campo demarcado de liberdade do contribuinte, se poderia haver alguma limitação a essa liberdade. Quais eram os limites da liberdade fiscal do contribuinte? E 3 institutos foram invocados ou convocados a se justificarem perante a arena tributária. O primeiro era o abuso de direito, o segundo a fraude à lei e o terceiro a simulação. O abuso de direito todo mundo já sabe, é aquele clássico caso do direito civil, aquele exercício de posições jurídicas, exercício esse inadmissível, porque fere um direito alheio. A fraude à lei é um pouco diferente, mas hoje na Europa, todo mundo, em termos de direito público, não de direito privado, de direito público, todo mundo já entende como se fosse a mesma coisa. A fraude à lei seria quando a pessoa ela se vale de uma norma de cobertura para contornar uma norma impositiva. No caso, a norma de cobertura seria a liberdade fiscal. A pessoa se vale da liberdade fiscal
para poder contornar a norma que cria o tributo. Ela diz, olha, eu simplesmente agi de acordo com a liberdade que me é fornecida pelo ordenamento. Ao invés de fazer um contrato de compra e venda, eu fiz um leasing. Né? Na época o leasing era questionado, hoje não é mais. Eu fiz um leasing. Né? A liberdade ela me alberga e eu não posso ser tributado em razão disso. Aliás, o caso do leasing foi o primeiro precedente do Tribunal Europeu, do Tribunal da Alemanha, sobre a questão da liberdade das formas. Isso já na segunda metade do século XX. Não, na primeira metade do século XX, no segundo quartel da primeira metade. O caso lá era o seguinte, é fácil deduzir isso. A compra e venda era tributada, com um valor até razoável, a alíquota, e a locação não. Então ele queria vender um carro por 10 mil, colocou em 10 parcelas de 900. E no final vendeu o carro por 100. Ou por 1000, desculpa. E aí o imposto de compra e venda seria só sobre 1000 e não sobre os 9 mil. No caso, entendeu o Tribunal Constitucional Alemão que isso aí era inadmissível e era um exercício arbitrário das liberdades do contribuinte. Bom, isso era o abuso de direito, a fraude à lei. Uma terceira hipótese seria a simulação. A doutrina, ela não aceitava o abuso de direito pelo seguinte, porque eles entendiam que não se tem como avaliar quando o contribuinte, se valendo das formas negociais, se utiliza de formas normais ou anormais. Essa normalidade das formas não teria como ser avaliada pelo intérprete. Por isso o abuso de direito, ou seja, esse exercício inadmissível de posições jurídicas, ou seja, utilizar formas jurídicas de uma maneira artificiosa, deturpada, não seria aferível de plano pelo intérprete. Já a fraude à lei, segundo os defensores da tipicidade, também não poderia ser aplicada em caso de elisão fiscal, porque a fraude à lei, segundo eles, foi concebida simplesmente para as normas preceptivas e obrigatórias, e não para as normas permissivas. E no caso da liberdade negocial, era uma norma permissiva, por isso a fraude à lei não se aplicaria. Uma posição que hoje é totalmente ultrapassada, mas naquele momento histórico vingou. O Alberto Xavier também trouxe ao Brasil. Desculpa. O terceiro aspecto era a simulação. A única hipótese de o Estado não impedir que o contribuinte se valha de atos para evitar a tributação seria quando esses atos são simulados, quando a vontade do ato, a vontade externada, ela não condizesse com a vontade intrínseca das partes que celebravam aquele contrato, era a simulação. Só que os defensores da tipicidade diziam o seguinte, pelo artigo 118, a administração deveria fazer o lançamento abstraindo dessa questão da simulação. A simulação depois teria que ser anulada em juízo, e aí sim, interrompida a decadência, deveria ser feito um lançamento de ofício, depois que o juízo civil falasse que aquele ato era simulado. Resumindo, o único limite da liberdade fiscal seria quando o contribuinte agisse de forma simulada. Esse era o único limite. Não quando agisse com abuso de direito, não quando agisse em fraude à lei, mas sempre quando ele agisse de forma simulada. Com essa ressalva, deveria a administração ingressar em juízo, fazer o lançamento com relação à parte que é tributada, entrar em juízo, pedir anulação e depois de anulado, conduzir o crédito tributário pelo lançamento. O Alberto Xavier também trouxe ao Brasil a noção de tipos estruturais e tipos funcionais. E ele adequou essa classificação no artigo, ou deduziu essa classificação do artigo 109. Né? Conhecia essa classificação no exterior, no Brasil ele fez deduzir essa classificação do artigo 109 do Código Tributário Nacional. Tipos estruturais seriam aqueles tipos tributários onde a norma jurídica colocasse como hipótese de incidência uma estrutura jurídica, a compra e venda, por exemplo. Nesses casos, segundo o Alberto Xavier, o contribuinte poderia fazer qualquer ato jurídico, desde que não fosse simulado, para se furtar ao tributo. Ou seja, em tipos estruturais, onde o contribuinte elege uma forma jurídica, qualquer outra forma jurídica está fora do campo de incidência. Já nos tipos funcionais, que é quando o contribuinte o legislador elege uma grandeza econômica, como a renda, aí sim, o contribuinte nunca poderia se furtar ao pagamento da renda por intermédio de artifícios jurídicos. O problema dessa concepção do Alberto Xavier foi o seguinte, que quando ele
amálgama isso aí, o artigo 109, ele leva à conclusão de que os conceitos de direito privado sempre deverão ser respeitados pelo intérprete da lei tributária. Claro, o artigo 110 do Código Tributário Nacional diz lá que não se pode alterar os conceitos e estudos de forma de direito privado quando utilizados para fixar competência. Mas Alberto Xavier dizia que nem em matéria de interpretação poderia o intérprete alterar esse conceito no sentido de reconhecer a fraude à lei, por exemplo, ou qualquer outra forma que o contribuinte tenha se valido para não pagar os tributos. Esse foi o grande problema dessa teoria. Quer dizer, problema digo eu, porque até então é tudo normal. A terceira fase da evolução do tratamento da legislação tributária no direito brasileiro começa com a Constituição Federal de 88. Aqui, nesse período que medeia entre o CTN e a Constituição de 88, pouca coisa avançou. A interpretação econômica foi relegada ao ostracismo, nada mais sobre ela se falou. Quem falasse era tido como um herege. Não se encontra nada sobre interpretação econômica nesse período. Quando se encontra alguma coisa, é, por exemplo, uma manifestação do Rubens Gomes de Souza, que mudou o posicionamento depois da edição do Código Tributário Nacional. Ele passou a negar. Ele reconhecia a validade, mas negava a juridicidade da interpretação econômica do direito tributário perante o direito brasileiro. E mais, outros autores que também eram simpáticos dessa teoria também falavam que ela não poderia ser aplicada no direito brasileiro em razão da legalidade. Então foi um período negro em termos de interpretação econômica. Só começou a mudar alguma coisa a partir da Constituição Federal de 88. E por quê? Porque a Constituição Federal de 88, rompendo com aquela estrutura anterior, saindo daquele período de ditadura e entrando num novo período democrático, que hoje está fazendo 20 anos, quase 20 anos, né? Ela trouxe novos valores para o intérprete da norma tributária, novos valores consagrados na ordem jurídica. Por exemplo, no preâmbulo já se consegue perceber que a Constituição ela fala de solidariedade, fala de igualdade, de justiça. Entre os objetivos da República está lá a solidariedade, ou seja, é um Estado social e democrático de direito. Ao lado do Estado democrático, onde está lá a certeza, a segurança jurídica, também está o Estado social, onde deve estar conjugado nesses valores a igualdade tributária, a capacidade contributiva, a solidariedade social. A mais interessante das inovações da Constituição, e talvez poucos de vocês tenham percebido disso, é que a Constituição ela fez uma diferença sutil, mas muito importante em termos de tributação. Ou seja, quais são os princípios tributários da Constituição? É o princípio da capacidade contributiva, é o princípio da uniformidade, é o princípio da normalidade concorrencial. A Constituição tem um título, Princípios Gerais da Tributação, onde estão esses três princípios. E ela tem um outro capítulo que diz lá, limitações ao poder de tributar. Ou seja, legalidade não é um princípio constitucional, não é um princípio geral da tributação, é uma limitação ao poder de tributar. Anterioridade, vedação de confisco, nada disso é princípio da tributação, é simplesmente limitação ao poder de tributar. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição. Talvez uma interpretação mais sistemática, exegética, não sei, deve ter alguma retórica que justifique que sejam princípios também. Mas na letra da Constituição não são. E isso faz uma diferença muito grande. Porque princípios, todos vocês sabem, além de orientar a atuação do legislador ordinário, também deve orientar a atuação do intérprete. A limitação ao poder de tributar não, é dirigida apenas ao legislador ordinário. Essa diferença, que pouca gente tratou, ela é de fundamental importância para nós podermos interpretar depois o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Nesse novo contexto, ressurgiu a doutrina do abuso de direito, e foi o Marco Aurélio Greco. Ele dizia o seguinte, que a Constituição fala do direito à auto-organização dos negócios pela própria pessoa. Ela reconhece esse direito. Ele e mais algumas pessoas diziam isso. Logo, havendo um direito à auto-organização, não uma mera liberdade, o que acontece? Esse exercício do direito tem que ser condicionado. O direito ele não pode ser utilizado para prejudicar a coletividade. Ele tem que ser utilizado de uma forma normal, de uma forma como ele é previsto pelas normas em geral. Se no direito civil a liberdade negocial ela também é limitada, o
dirigindo o contratual que está aí para aprovar, com muito mais razão o direito à liberdade negocial previsto pela Constituição, onde sofre em junção daqueles outros valores constitucionais que eu acabei de mencionar. E isso, segundo Marco Aurélio Grego, levava a que, quando o contribuinte utilizar seu direito à auto-organização com o fim único e precípico de diminuir a pressão fiscal que incidia sobre ele, nesse caso está havendo exercício abusivo do seu direito, porque não há uma causa real, não há uma causa familiar ou econômica, mas simplesmente a finalidade é reduzir a tributação. E nesse caso, é quase igual ao business purpose do direito norte-americano. Nesse caso, não pode ser reconhecido esse artifício jurídico utilizado pelo contribuinte para poder não pagar os tributos. Ele dá até um exemplo interessante, que era muito comum na década de 90, que é o seguinte: a uma certa altura foi proibido que as empresas que incorporassem outras, as menores, elas pudessem reduzir os prejuízos. E o que aconteceu? Muitas vezes, empresas menores, como a farmácia do Zé, incorporava o Big, ou incorporava lojas americanas, não é? Um claro artifício jurídico, mas que não era proibido. Uma empresa menor incorporava maior, ninguém proíbe isso. Só que ela incorporava. E aí tem decisões naquela época, só que em sede administrativa, não judicial, tem uma judicial também, dizendo que, nesse caso, há um exercício abusivo do direito de auto-organização. Não obstante, toda essa nova conformação jurídica trazida pela Constituição, a doutrina da tipicidade tributária ainda permanecia forte. Autores que todos conhecem, como Juliana Martins, Paulo de Vaz Carvalho e outros, jamais abriram mão de dizer que a Constituição alberga o princípio da tipicidade tributária, embora não se encontre esse princípio na Constituição. Não há na Constituição nada que diga que o tributo é sujeito a uma tipicidade tributária fechada como se fosse um crime. Alberto Xavier vive falando isso, que o direito tributário é igual ao direito penal. Nulo crime se elege, nulo tributo se elege. Mas desde quando tributo é pena? Como é que se pode estender os princípios de um ramo do direito, que é voltado à punição, para regrar um ramo do direito voltado a uma prestação pecuniária, um dever cívico? Aliás, esse é o pensamento hoje dominante na Europa, que o direito tributário, o pagamento de tributo é um dever fundamental. Todos vocês falam sempre em direitos fundamentais, mas os direitos fundamentais têm um preço, e o preço para a realização dos direitos fundamentais é justamente os deveres fundamentais, dos quais do qual o mais importante é o direito ao pagamento dos tributos. Não, e mesmo assim, continua se defendendo que na Constituição existe o princípio da tipicidade tributária fechada, e quando esses autores que defendem esse princípio da tipicidade questionam a doutrina do abuso de direito, e há várias obras questionando essa doutrina do abuso de direito depois da Constituição, eles jamais entram no assunto da capacidade contributiva, da solidariedade social, nada. Só se apegam à legalidade, não tem nenhum outro argumento. Tanto não tem, que eu já vou falar daqui a pouco, hoje em dia já não se defende a tipicidade tributária. Caiu em desuso defender. Para questionar a Lei Complementar de 84, utilizaram outra ordem de argumentos. O mais importante dessa fase, e aqui entra uma menção que eu vou fazer ao palestrante que vem depois, o Dr. Cristiano Carvalho. Eu acho que esse é o ponto mais importante trazido pela Constituição no combate à evasão fiscal. Só que não foi tratado pela doutrina. A doutrina simplesmente silenciou sobre esse ponto durante de 88 até 2004. Os primeiros autores a tratarem disso foi justamente o Cristiano Carvalho, em 2002 ou 2013, e o Ricardo Aldo Torres também na mesma época. Que é o seguinte: vocês lembram certamente do princípio da capacidade contributiva, não é? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês sobre o princípio da capacidade contributiva, vocês vão dizer o seguinte: o imposto, sempre que possível, deverá ser aquele caráter pessoal e graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Não é isso? É isso, né? Só que ninguém lembra da segunda parte dessa oração. O artigo não diz só isso. O artigo diz mais: os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica, devendo a administração, para concretizar esse princípio, está na Constituição isso, não é menção minha, para concretizar esse princípio,
respeitados os direitos individuais, identificar o patrimônio, a renda e a atividade do contribuinte. Olha, é claro, por que a administração? Porque quem faz a lei é o poder legislativo. A administração aplica a lei tributária. Logo, se o legislador tem que instituir tributo de acordo com a capacidade econômica, deve o administrador, na aplicação da lei tributária, identificar, no caso concreto, os fatos geradores do tributo, patrimônio, renda e atividade econômica do contribuinte. Está claro, está na Constituição. Só que ninguém nunca falou sobre isso até 2003, 2004. Se não me engano, ele falou na tese de mestrado dele, em, acho que 3 parágrafos. O Ricardo Lobo nem menciona por cima, em 2. Eu não sei por que não mencionam, não trataram mais sobre isso. Nem as pessoas que trataram da isenção fiscal, tampouco as pessoas que trataram da capacidade contributiva. Eu li vários livros sobre a capacidade contributiva e nenhum tratava da segunda parte da frase. O motivo, particularmente, não sei. O que eu sei é que quando ele diz identificar, é justamente perceber a aplicação da lei tributária quando o fato gerador está não identificado. Ele está descobrindo, reconhecendo que naquela operação há um fato gerador feito pelo contribuinte. Isso deve a administração fazer. Para quê? Concretizar a capacidade contributiva. Essa lacuna doutrinária, a meu ver, justifica e legitima a adoção da Lei Complementar 104, que instituiu no direito tributário brasileiro a cláusula anti-elisível. Bom, esse é o início da quarta fase. Tudo aconteceu assim. O Brasil, depois de tantos anos de vigência da Constituição, a doutrina brasileira começou a estar mais permeada à doutrina estrangeira. Então, muitos doutrinadores foram para o exterior, voltaram e trouxeram novas ideias, principalmente da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Portugal. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os precedentes que trazem da elisão fiscal são de 1935, o Gregory, e de 1940, o Rimes. Desde aquela época, é proibido utilizar maquinações jurídicas para circuitar o pagamento de tributos. Na Alemanha, muito antes. Na Inglaterra, 1940 e na década de 40, teve um presidente anterior, o Duque de Westminster. Na verdade, na Europa é conhecido como o fantasma do Duque, porque ele foi um precedente a favor da elisão fiscal. E ele perdurou ali durante uns 15 anos e prejudicou muito a doutrina europeia nesse sentido, os outros tribunais também. Mas depois ele foi ultrapassado pelo presidente Ramsay, e hoje é pacífico, desde 1940, que a elisão fiscal não é admissível. Nesse sentido que eu falei, do planejamento ilícito, né? Do planejamento ilegítimo. E mais, os doutrinadores brasileiros começaram a ter outras ideias, como por exemplo, de que o dever fundamental de pagar tributos. Nós todos vivemos num condomínio estatal. Nós temos que dar parte da nossa renda. Cada vez que uma pessoa se vale de uma brecha na lei ou de uma deformação de um contrato para não pagar tributo, para não ser tributado, o que acontece? O Estado tem que buscar receita em outros lugares. E logo, o ato lesivo é na verdade um ato lesivo, que acaba lesionando a coletividade. Além de ofender o princípio da igualdade da tributação e da capacidade contributiva. Falam em segurança jurídica. Os doutrinadores também estão começando a ultrapassar esse ponto. O que é segurança jurídica? O que é legalidade? O que é certeza? Não são mais aqueles dogmas esclerosados mesmo, da década de 60, 70. Legalidade tem a ver com o autoconsentimento da tributação. Tem a ver com previsibilidade normativa. Previsibilidade, mas aberta em determinado ponto da discricionalidade. Nunca aquela situação hermética, fechada, possibilitando toda sorte de conduta oportunista visando não pagar tributos. Esse é o conceito moderno de legalidade que a Europa inteira adota. Que os Estados Unidos, por exemplo, em matéria tributária, em algumas situações também adota. Agora, vamos dizer que nos Estados Unidos não há segurança jurídica, que na Inglaterra não há segurança jurídica, que na Alemanha não há certeza do direito. Se o mundo inteiro civilizado anda por um lado e só o Brasil está andando por outro, alguma coisa está errada. Como nós vamos justificar esse princípio de atividade fechada, alguma coisa parecida com isso, que ninguém mais fala nesses termos hoje em dia, em matéria de tributação? Isso não existe mais. Por isso que o Fernando Henrique, no começo do mandato dele, no segundo mandato, mandou para o Congresso um projeto de lei instituindo a norma geral anti-abuso. E o projeto, a mensagem subscrita pelo ministro era clara.
o projeto de lei, deveria ser convertido numa lei, era para evitar o planejamento fiscal. É claro isso. Está na mensagem. No Congresso, todos os debates que se travaram em torno dessa lei foram em razão do planejamento fiscal. Eu tenho lá transcrito discurso de vários deputados, e todos eles dizendo isso. Que hoje, quem se beneficia do planejamento fiscal não é o pequeno, mas sim as grandes corporações, que se valem dos seus escritórios de planejamento fiscal para não pagar em tributos. E o governo tem que buscar a carga tributária naqueles que não podem fugir. Os debates foram todos nesse sentido. Aliás, a lei foi aprovada por maioria foi quase unânime, teve pouca discussão sobre a lei. O Alberto Xavier, inclusive, esteve no Congresso defendendo a inconstitucionalidade desse projeto, caso ele fosse aprovado, porque ofenderia a legalidade tributária. O discurso dele é justamente esse: que tributo é igual a pena. Aprovada a lei, foi instituída no ordenamento jurídico brasileiro essa cláusula anti-elisiva, que é quase uma cópia da cláusula anti-elisiva francesa, que diz mais ou menos o seguinte: pode a autoridade administrativa, quando o contribuinte está dissimulando o fato gerador, desconsiderar a simulação e aplicar a lei tributária naquele caso concreto, observado o procedimento de lei. Isso diz a cláusula anti-elisiva. Depois que foi promulgada essa lei, surgiram algumas reações. A primeira reação foi, claro, um ou outro autor, agora já bem esporadicamente, defendendo que não, essa cláusula é inconstitucional porque ofende a legalidade tributária. Pouquíssimas obras falando sobre isso. Agora, como já estava numa situação delicada de defender algo esclerosado, passaram a querer nulificar a inovação legislativa. E aí eu encontrei uns 30 autores que tentaram nulificar essa inovação legislativa. Por quê? Entre eles, José Eduardo Soares de Mello, Paulo Valdo Carvalho, Luiz Brito Machado, Renato Taveira Torres, todos esses grandes que você conhece, quase defendendo que essa inovação legislativa não tem valor nenhum. Eles defendem o seguinte: que como a lei fala em dissimulação, dissimulação é igual a simulação. E simulação já está prevista pelo Código Tributário Nacional. Logo, a lei não tem aplicabilidade nenhuma. É uma letra morta. Evidentemente, o argumento é muito frágil e absurdo. Claro, partindo do início, nós não devemos dar muito valor a meios legislatórios. Isso é pacífico, embora haja controvérsias, né, em termos de interpretação. Mas, claro, a gente não pode também simplesmente ignorar todos aqueles trabalhos, como que a norma foi elaborada, o contexto que ela foi elaborada. É um elemento para se interpretar a norma. É irrazoável pensar que o Congresso reuniu várias vezes e que a maioria absoluta aprovou uma norma cujo projeto era específico, foi debatida, para dizer depois, alguns doutrinadoras, que a norma não tem valor nenhum. Na verdade, eu penso, isso aí, quando eles fazem isso, a pretexto de estarem fazendo uma interpretação sistemática, ou por exemplo, estarem fazendo ciência jurídica, eles estão simplesmente emitindo opinião, impregnados de uma ideologia ultrapassada, como se fosse ciência. É isso que eles estão fazendo. Porque não tem um argumento melhor. Falar que simulação equivale a dissimulação, por isso não tem aplicabilidade à norma que foi estampada no artigo 116, parágrafo único. Só que vejam, apesar de parecer, e até constar em alguns dicionários, dissimulação como sinônimo de simulação, em outros dicionários, há outras formas de utilizar essas expressões que mostram claramente que elas não são sinônimos. Por exemplo, quando alguém fala em simulação de incêndio, simulação de voo, é totalmente diferente de falar de dissimulação de incêndio ou de simulação de voo. O que a norma quis dizer, a meu ver, é simplesmente entender que quando o contribuinte usa um disfarce jurídico, ele dissimula, ele oculta o fato gerador, pode a autoridade desconsiderar aquela dissimulação para aplicar a lei ao fato concreto. É isso que ele quis dizer. Dizer que simulação é igual a dissimulação para pugnar pela modificação da norma legislativa não tem sentido. Mesmo porque o Código Tributário, em várias passagens, fala sobre simulação. Várias vezes, em vários artigos. Como é que uma norma vem posterior e usa um termo diferente pode ser entendida como um sinônimo da lei anterior, das normas anteriores previstas pelo Código Tributário Nacional? É uma doutrina sem razão de ser. As mais coerentes na interpretação da Lei Complementar número 104, do artigo 116, parágrafo único, são aquelas doutrinas
que recuperaram o sentido de fraude à lei entendem que a norma da Lei Complementar de 104 ela veio simplesmente banir do nosso sistema as condutas de fraude à lei, aquelas condutas destinadas a não pagar tributo por intermédio de artifício. Duas vertentes dessa mesma teoria estão sendo muito trabalhadas hoje pela doutrina brasileira. A primeira vertente é uma que entende que essa norma, na verdade, ela travou no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de utilização da analogia. E aí tem a ver com aquele conceito do BOD, de norma geral específica inclusiva, norma específica inclusiva, norma geral inclusiva e norma geral exclusiva. Aliás, um parênteses, né? Todo mundo que for estudar a revisão tributária vai se deparar com essa dificuldade. É um tema que é aparentemente simples, ele envolve mais de 30 conceitos jurídicos de um trabalho relativamente complexo, como por exemplo, tipicidade, norma geral inclusiva, exclusiva, capacidade contributiva, solidariedade social, etc. Tudo isso está ali subjacente ao trabalho de comissão fiscal. Mas voltando, essa vertente doutrinária, ela diz que essa lei complementar, ela introduziu no ordenamento jurídico a possibilidade de utilização da analogia. Como? Pela norma geral inclusiva. Dizem esses autores que dizem que antes da lei complementar de 104, quando houvesse um fato que não se enquadrasse especificamente naquela norma tributária, ele era regrado pela norma geral exclusiva, ou seja, não se aplicaria a norma tributária ao fato análogo, porque não estava subsumido completamente, norma geral exclusiva. Com a lei complementar de 104, o intérprete está autorizado a se valer da norma geral inclusiva para aplicar a analogia e tributar o fato análogo. Na verdade, penso eu que a lei complementar de 104 ela não trata da analogia. Na verdade, a lei complementar de 104 ela visa simplesmente permitir que um fato gerador que ocorreu seja desmascarado pela autoridade administrativa. Logo, não há de se falar em um fato gerador que não ocorreu, que vai ser posteriormente tributado pelo recurso da analogia. Não, o fato gerador ele ocorreu, simplesmente tem que ser desmascarado. No caso da analogia, não. Pegaria um fato que não estava subsumido, não seria um fato gerador do tributo, simplesmente estenderia a norma. Mas não é o caso. A lei complementar, salvo engano, não diz isso. Por isso que eu entendo que a teoria hoje em dia mais adequada a se interpretar esse artigo é aquela que entende a norma do artigo 104 como a norma que visa combater o ordenamento jurídico, como diz a própria mensagem legislativa, os debates foram travados, coibir o planejamento tributário ilegítimo. Ou seja, a norma oferece ao intérprete a possibilidade de, diante de situações concretas e regradas, verificar no caso concreto, analisando o conjunto da obra do contribuinte, se ele deturpou formas jurídicas, se ele criou artifícios jurídicos, o único propósito de não pagar tributos. Vejam, nesse caso tem que se analisar se esse artifício jurídico utilizado pelo contribuinte, ele está ou não em consonância com as normas que estabelecem ou que prevêem esses tipos jurídicos pelo direito civil. É o caso, por exemplo, da compra e venda, que nós já falamos. Havendo uma deturpação desse contrato de compra e venda, com cláusula de retrovenda, coisa e tal, de forma que desfigure o contrato, que fuja daquela previsão, daquele fim normal pelo qual o constituinte, pelo qual o legislador civil o engendrou no código, nesse caso pode estar havendo uma conformação artificiosa desses instrumentos jurídicos para o fim único e exclusivo de diminuir a pressão tributária. Nesses casos, pode o administrador tributário desconsiderar a forma jurídica para reconhecer o fato gerador, conforme prevê a Constituição Federal, e aplicar o tributo no caso concreto. A meu ver, essa seria a melhor interpretação. A interpretação reconhecendo que em caso de fraude à lei, ou seja, utilizando a liberdade negocial por intermédio de artifícios jurídicos para não pagar tributo, poderia o administrador desconsiderar e efetivar a incidência da norma para efeito de pagamento. Uma outra questão que surge sobre essa lei é se seria ou não auto-aplicável. Quem lê o artigo vai perceber que a lei diz o seguinte:
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Aí tem duas posições. Gente que entende que desde antes já era possível ao intérprete desconsiderar as formas jurídicas artificiosas, por isso a lei não diz nada demais, pode ser aplicada, e outros que entendem que não, deve-se esperar o regulamento infraconstitucional para poder se desconsiderar, uma vez que é uma agressão ao patrimônio do contribuinte. Em princípio, essa é a explanação que eu queria trazer para vocês sobre a evolução da elisão fiscal. Eu sei que é alguma coisa muito simples, vocês devem estar cansados de ouvir isso aí no dia a dia, ou ter ouvido falar isso de outras maneiras, mas é um assunto que eu acho importante. Certamente nós lidamos com o direito tributário diuturnamente, talvez vamos necessitar de alguns conceitos daqui para poder atuar, mas o importante é que eu queria deixar para vocês uma ideia que eu extraí de um parecer feito pelo Procurador-Geral do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, num caso que ele deu um parecer sobre a elisão fiscal, e se aplica muito bem ao Brasil. Nesse caso que ele deu o parecer, inclusive, no caso da ANIFAC, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias reconheceu que a elisão não era permitida. E ele diz o seguinte: ele diz que o direito tributário, os ordenamentos jurídicos de uma forma geral, vivem essa tensão entre a segurança jurídica e essas invasões nos direitos das pessoas, especialmente no caso dos contribuintes. Só que o direito tributário não pode ser considerado o faroeste do direito, ou seja, aquele lugar do ramo do ordenamento jurídico onde toda conduta oportunista deve ser admitida e tolerada. Isso não pode acontecer. Daí devemos fazer, como faz o parafraseando Ronald Work, nós devemos levar os deveres fundamentais mais a sério. O dever de pagar tributo, por exemplo, que é um dever fundamental, deve ser levado mais a sério, para o fim de nós, como contribuintes e como juízes, não permitirmos que pessoas deixem de pagar tributos simplesmente por uma interpretação formalista e viciada da lei, de forma que a carga tributária tenha que ser estendida para o resto da sociedade e mais, prejudicando inclusive o direito de concorrência. E na medida em que se ocorre elisão fiscal, empresas são prejudicadas com a diminuição do custo dos seus concorrentes, empresas que pagam o tributo certinho, sem maquinações jurídicas. Bem, enfim, desculpa tomar o tempo de vocês, seriam poucas palavras. Quero agradecer a oportunidade que foi dada pelo Dr. Lubon e pedir desculpa pela simplicidade da matéria e pelas deficiências do expositor. Parece-me que as divergências não são tão sérias. Quero agradecer ao colega o adjetivo brilhante que eu usei está plenamente justificado, dentro de uma exposição clara, precisa, científica e ideológica. E acho que mais uma vez, né, missão cumprida em relação aos objetivos. Acredito que muito se tenha que pensar a respeito do assunto, desde a possibilidade do advogado formar sociedade para pagamento, mas de qualquer modo o campo do direito tributário é uma seara aberta que se pense e repense muitas vezes, e a mim me agrada sobremaneira, agora eu vou dizer o contrário do que eu disse quanto à presença do colega da Fazenda, né? Quer dizer, entre nós é bom, é salutar a ideologia do discurso, né? E muito embora eu continue pensando que
se aplica assim o princípio da legalidade, muito embora eu continue, né, lamentando que esse discurso de dever de pagar tributo fica bastante alquebrado dentro de um país em que não há nenhuma espécie de retorno de imposto, né? Nós estamos pagando tributo para cobrir juros de dívida externa e interna, né? Não são mais escolas, não são mais hospitais, mas são, né, os frutos de uma agiotagem institucionalizada, lamentavelmente. Perdoem agora o meu discurso ideológico. Eu agradeço muito em nome do tribunal, em nome da escola, em nome do grupo, e espero que nós tenhamos mais oportunidades de ouvir o colega que tão bem desempenhou a sua tarefa. Quero agradecer.